Boa noite a todos, os presentes do Vida Instituto Espírita Bezerra de Menezes, e também aos internautas que nos acompanham pela nossa página no Facebook e pelo canal do Instituto Vida no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Aos internautas que estão nos acompanhando, nós pedimos que deem seus likes, curtam nossa página e nos ajudem a divulgar a nossa casa e a doutrina espírita. Bem, meus irmãos, para darmos início à palestra pública desta noite, nós temos conosco hoje a psicóloga Fabiana Pessoa, que abordará o tema Sinais de Alerta da Ideação Suicida, dando continuidade às palestras desse mês do Setembro Amarelo aqui em nossa casa. Fabiana, seja muito bem-vinda, que Jesus e a espiritualidade te ilumine. O microfone é todo seu e você tem 45 minutos para a sua palestra. Boa noite a todos. Muito obrigada mais uma vez pela confiança e que sejamos realmente muito incluídos nessa noite, para que as reflexões sejam aquelas que realmente mais nos elevem, nos aproximem de uma compreensão mais profunda do tema, mas especialmente que nos sensibilize em relação a como lidamos, não só com as dificuldades, mas o quão proveitosa realmente tem sido essa nossa jornada, como enfrentamos a nossa vida, como a valorizamos e fazemos um pleno uso, se é assim possível, né? Já em algumas outras ocasiões, por circunstância do Setembro Amarelo, abordando o tema do suicídio, eu já tinha tratado em alguns momentos a explicação até do quanto que existem fenômenos que interferem, né, no coletivo, podendo gerar tanto a prevenção, no sentido de reforçar conteúdos de fortalecimento, de superação, como a indução, a imitação, a repetição. Os mais clássicos que a gente conhece é exatamente o efeito Werther e o efeito Papageno. Os dois falam em referência a fenômenos que aconteceram relacionados a obras literárias muito conhecidas. O Werther está associado a uma obra de Goethe que, na época, provocou esse efeito de imitação. Muitos adolescentes, muitos jovens da época repetiram o que o personagem da obra fez na época, né? Como ele cometeu o suicídio. Já o efeito Papageno é ligado à obra Flauta Mágica, já vem trazer o olhar mais encantado, do reforçar da força, do poder, do apoio, de que existem recursos, de confiar que existem recursos para não sucumbir a um conflito, para não sofrer demais diante de uma frustração, e reforça muito desse trabalho da prevenção. Mas as duas obras literárias, elas falam do amor romântico, eles falam de situações relacionadas à vivência do amor romântico. Uma, um amor que não deu certo, que não teve um final feliz, e a outra que teve um final feliz. Então, são obras que realmente trazem essa reflexão em relação ao tema do suicídio, mas eu sempre gostava de fazer uma observação mais particular. Porque a gente ainda tem essa construção do que é sofrimento, do que não é, do que deu certo, do que não deu, com essa visão ainda muito romantizada que as próprias obras traziam ainda. E eu trazia um exemplo, vida real. Nordeste, sertão nordestino, ainda com um tom encantado, né? Porque, no caso, eram pessoas relacionadas à obra de Ariano Suassuna. E aí eu sempre citava o exemplo de uma pessoa vida real que, no meio desse ambiente, né, no Memorial do Reino, me chamou para uma conversa, me contou todas as suas dificuldades, suas lutas em relação à ideação suicida. E aí ele me contando como que ele conseguiu a superação dele. A gente não está falando dessa coisa romantizada, né? Eu me frustrei porque um amor romântico que eu tinha não deu certo. Mas isso de lidar com vida real, com a sua situação socioeconômica, né? De privação, dificuldades realmente muito mais relacionadas à sobrevivência de cada dia. E ele me contava que ele encontrou o sentido da vida dele, o significado para a vida dele, numa flor de mandacaru.
associação que ele fazia com aquela planta tão espinhosa, né, que nascia no meio da aridez, que beleza poderia ter, e no meio de toda aquela coisa rígida, endurecida de um mandacaru, surgia aquela beleza sublime daquela flor. E foi para ele que simbolizou, tipo assim, vale a pena continuar. Só que quando a gente fala de ideias como suicida, especialmente, como a gente vai ver, em relação a fatores de risco, quanto maiores eles são, quanto mais graves eles são, a gente tem que falar de uma vigilância e de um apoio constante. Meses atrás, na balancinha do tá doendo, estou sofrendo, existem meios de superar ou de sair disso, a balancinha dele pesou mais. Não consigo ver mais jeito. E dessa vez eu consegui. Falar em sensibilizar na prevenção do suicídio é falar que essa balancinha tem muitos pesos. E o quanto que nós podemos ser esse contrapeso do tem alternativa, tem jeito, você não está só. Tem mais gente no mesmo barco, tem mais gente que se importa, tem mais gente que compreende. Então a gente precisa muito contrabalancear o arrastamento que ainda existe, o tipo de sofrimento, o despreparo que a gente possa ter para lidar com as dificuldades. Sejam aquelas grandes que derrubam qualquer um, sejam as mais cotidianas, mais rotineiras, que dependendo da fragilidade que se esteja, parecem ser maiores do que são. Então, essa nossa conversa hoje é para que essa balancinha seja cada vez mais, coletivamente falando, propensa à visão do melhor, a visão do há uma alternativa, ao desistir não é a melhor solução. Mas falar do quanto que isso retrata esses arrastamentos, esses riscos, essas culturas coletivas, é fazer com que a gente dê uma paradinha para olhar um pouquinho como é a nossa sociedade hoje, em que contexto a gente está inserido. Quanto do que a gente pensa, sente, planeja, quer ter, é realmente resultado daquilo que a gente, com autonomia e lucidez, consegue escolher. E o quanto que nós estamos nesse movimento de ter empurrado goela abaixo as mínimas coisas, de códigos de conduta, de regras de comportamento, de valores. Quanto que a nossa sociedade hoje é colocada de uma forma, o quanto de alienação, o quanto de imposição acontece de forma a se desrespeitar esse movimento do eu quero fazer minhas próprias escolhas, eu quero pensar por mim mesmo, eu quero ser eu mesmo, do meu jeito, e ver que isso tem valor, e estar confortável nesse meu jeito, sem que eu tenha determinados tipos de pressão, ou opressão, ou influenciações outras. A gente está mais ou menos como está essa figurinha aí. Os algoritmos da vida, que não necessariamente é da vida, nos empurrando necessidades. Você precisa disso, você tem que pensar assim, você tem que concordar com aquilo, de uma forma desenfreada, muito, muito mesmo, desrespeitosa. Então, a gente precisa, a primeira coisa simples que a gente precisa fazer, para e pensa como você está fazendo suas escolhas hoje. Se você consegue ter a força de agir por si mesmo e confiar que isso realmente é válido e dar crédito a você mesmo, o quanto que essas influências, o quanto que essas forçações que existem ao nosso redor têm convencido você de que você não tem tanta força assim, de que você não pensa tão certo assim. Já começa por aí. Vamos filtrar que tipo de coisa nos afeta, com o que a gente se importa, para realmente saber se a gente está se direcionando para as coisas essenciais que nos despertam melhor, que nos fazem crescer, ou que ainda nos levam para essa coisa muito piloto automático, muito instintivo. Do ponto de vista individual, umas coisinhas que a gente tem que olhar com um pouquinho mais de atenção. Diminuir ainda mais o volume dessas interferências externas e fazer esse cheque pessoal. Como está a qualidade dos meus pensamentos?
Que crédito eu dou para eles? O quanto que muitas vezes eu coloco o pensamento como algo que é uma entidade externa, às vezes. Tipo, o pensamento tem força, porque o pensamento tem poder. Quanto que a gente escuta, né? Aquela própria cultura dos coaches, das coisas da vida, dos influenciadores da vida, fazer esse olhar para o pensamento como algo que está acima de você, que tem força sobre você, que pode tirar você do seu equilíbrio. É que age como se fosse algo independente de você. É. Nossos pensamentos, nossas ideias são processos cognitivos nossos. Como que a gente está organizando eles? Como que eles atuam sobre o nosso agir diário, sobre o nosso humor, sobre as nossas escolhas? Dessa forma mais automática? Estava ali já o pensamento, veio, já falei, nem fiz uma reflexão antes. Quanto que tem desses pensamentos intrusivos que a gente fala, né? Quantos exemplos a gente vê aí de citar os pensamentos intrusivos, sempre nesse conteúdo negativo, sempre nesse espírito quinta série, de pensamento intrusivo de chegar no supermercado e sair dando tapa no saco de arroz. Uma imagem que eu vi esses dias, o pessoal, o pensamento intrusivo venceu. Estava o cara encostado no carro, o carro abastecendo, e aí o pensamento intrusivo, qual foi? Aperta a bomba. E aí, no que ele apertou, provocou uma ignição e uma explosão. Então, que tipo de pensamento surge assim, do nada? De onde ele vem? Especialmente qual o conteúdo que ele traz? Isso é meu. Ele não surge de uma forma mágica. Parece estranho a mim porque eu não estou prestando atenção que eu deveria nesse tipo de conteúdo. É um excelente recurso de autoconhecimento. É um excelente recurso dessa medida do quanto que eu estou agindo com autonomia, do quanto que eu estou só massa de manobra. Outra coisa que a gente precisa observar é que tipo de crença a gente alimenta ao nosso respeito, a respeito da vida, a respeito de dores, que tipo de crença? Porque a crença ela tem um tom muito de verdade. E às vezes de uma verdade inquestionável. Em algum momento ela foi construída e a gente continua levando, mas de uma forma realmente que seja atualizada para quem a gente é, para aquilo que a gente já aprendeu, para o tanto que a gente já se fortaleceu. Que tipo de crenças eu tenho ao meu respeito? Eu sou uma pessoa que tem algum valor, que eu tenho algum merecimento? Que tipos de condicionamentos retratam meus hábitos mais corriqueiros? Ou meu exemplo de condicionamento? Vamos dizer que eu tenho um hábito, todo dia eu acordo ali meu zumbi, chego na pia do banheiro, lavo o rosto, nem olho, já vou com a mão aqui, pego a toalha de rosto e enxugo o rosto. Aí eu mudei meu cenário, cheguei, viajei e estava no hotel. Tudo mais, um condicionamento. Segue o roteiro diário, acorda, levanta, vai para o banheiro, lava o rosto, estica a mão. Cadê a toalha? Eu nem olhei, eu nem vi onde ela estava. Tão movida que eu acabo ficando, muitas vezes, por aquilo que eu estou condicionado, que eu não paro nem para olhar para a minha realidade. Se é habitual ou se teve alguma mudança. Aonde estão os estímulos que eu preciso para aquilo que é a minha demanda real daquele momento? Eu paro para fazer essa observação. Falar de um condicionamento de onde eu pego uma toalha é uma coisa mais concreta até de se pensar. Mas como são hoje meus condicionamentos no como eu me trato? É um condicionamento de amorosidade, de acolhimento, ou é um condicionamento de criticidade, de exigência elevada, de cobranças sobre-humanas, muitas vezes? Estou condicionada a agir como, a resolver como minhas coisas. Como foi que eu aprendi nesse automatizado? Quando acontece um problema, como é que a gente resolve? Enfia a cabeça no buraco e uma avestruz, não? Quando aparece uma emoção ruim, o que a gente faz? Joga para embaixo deles. Quando acontece algum problema no relacionamento, a gente fala sobre ele? Não, porque falar sobre problemas, trazer uma discussão, uma conversa, é pôr defeito no outro, o outro vai achar ruim, vai achar que a gente está reclamando da relação. Não se fala sobre problemas. Que tipo de crenças, que tipo de condicionamentos? Aí a gente vai para uma outra coisa mais difícil ainda de observar, nada do que se chamou de gatilho.
gatilho de insuficiência, de desamparo, de rejeição, de menos-valia. Eita, fui falar com o vizinho ali no corredor, ele já virou a cara e saiu. Será que foi por causa do barulho que eu fiz ontem? Será que foi porque eu não molhei a planta dele? O que será? Alguma coisa errada eu fiz. Talvez ele só esteja com pressa. Talvez esteja no dia ruim. Mas o gatilho já gerou informações, já trouxe conteúdos. Que tipo de defesas eu tenho? Como que eu regulo as minhas emoções? Como que eu me ponho na vida de uma forma lúcida ou de uma forma reativa? Muito levada por essas coisas automatizadas, dessas crenças, desses gatilhos. Mas eu me machuquei tanto, minhas defesas hoje é armadura. Não tratou para o que for. Menor possibilidade de um problema, eu já tratoro, que é para não doer de novo. Pior. Problema, dificuldade. Qual é a defesa que eu faço? Alimento uma raiva gigante. Faço igual o cachorro dá. Mostra o dente, mostra as garras, que é como se aquilo fosse o suficiente para o problema surgir. Até porque a gente, às vezes, aprendeu isso, né? Como é que se resolvem as coisas? Não sei se resolveram para mim. Como é que se resolve as coisas? Fazendo um bico, fazendo um drama, porque aí vai vir de novo alguém para resolver por mim. Como é que se resolvem as coisas? Como é que eu enfrento as mínimas coisas? Que habilidades eu desenvolvi para lidar com as demandas que eu vou encontrar? E aí é onde entra um outro ponto muito importante de se observar, que é o controle de impulsos. Quanto que a gente consegue se controlar no mundo de change ou peace da vida? É possível? Eu preciso daquele cortador de gotas de torneira. Preciso. Vocês não precisam, não? Dependendo da cor, do modelo, então, já está ali uma coisa que eu tenho que ter. E muito dessa falta de controle, desses afastamentos, assim, muito chamativos, vem exatamente do como a nossa cultura, como que a sociedade hoje traz muito dessas lavagens cerebrais, dessa coisa que interfere nessas escolhas, nesse desrespeito a essas escolhas, por motivações quais? Materialismo, consumismo, gerar alienação, porque um povo alienado é um povo mais fácil de manobrar, é um povo que consome mais coisas sem necessidade. Esse movimento de uniformização, de tratar todo mundo como igual, de desrespeitar individualidades, de desrespeitar especialmente a diversidade, de provocar intolerâncias no diferente, de promover essa invisibilidade daqueles que não concordam com os dominantes, de promover o cancelamento daqueles que não se aprovam. Pior ainda, a competitividade, que o Jaime trouxe ainda há pouco, mas ainda pior, esse convencimento de que a onipotência é algo que tem que existir. Você tem que ser o super forte, você tem que ser o super homem, você tem que ser próximo a ser retratado pela Marvel. De tão extraordinário que tem que ser os seus superpoderes, as suas mágicas que você tem que dar. Mas essa onipotência tem que valer, é o que mostra que você tem valor para essa sociedade. O vulnerável não tem valor algum. E aí o desrespeito à vulnerabilidade também alimenta muito do não lidar com o sofrimento, do não ter uma aceitação diante das dificuldades. Tá? Essa coisa da positividade tóxica, tem que estar todo mundo postando o carrão, tem que estar todo mundo na neve, no Chile, tem que estar todo mundo ostentando uma felicidade inabalável, uma felicidade pautada em valores que, se eu não tenho, aí vem o sentimento de vazio. Quem busca um preenchimento através desse tipo de arrastamento não vai encontrar um preenchimento real. E aí vem ansiedade, sentimento de vazio e tudo mais que a gente vê.
Então, a gente tem muito nas nossas mãos o poder de filtrar tudo isso, o poder de não ser plateia para isso, o poder de não ter conivência com esse tipo de conduta, de postura, de arrastamento, que nos leva exatamente para os fatores de risco da ideação suicida. E aí, falando desses fatores de risco e do que a gente precisa estar alerta, muitas das coisas que se banalizam, até para essa coisa muito da onipotência, da afirmação, são muitos comportamentos que são comportamentos suicidas, que são comportamentos autodestrutivos, e que são sinais para nos fazer despertar, ou cuidar um pouco mais do quanto que essas ideações, às vezes, não vêm tão ligadas, tipo, eu podia me matar. Mas vem de forma que ressalta muito desse desvalor da própria vida, desse não medir consequências. E até porque quantas vezes eu tive, por exemplo, uma atitude imprudente e não deu em nada. E aí eu vou construindo essa ideia de que eu sou esse onipotente que a sociedade diz que eu tenho que ser, que eu sou aquele que estou acima do bem e do mal, que eu sou aquele que me dá bem diante das circunstâncias, que nunca dá nada para mim. Então, muitos desses comportamentos falam dessa balancinha que não vai fechar. Falam de atitudes de desistência, de autoabandono, de desrespeito aos limites e às necessidades reais. E cada vez que eu passo por cima disso, eu estou criando já uma predisposição para um transtorno que vai vir lá na frente, ou que já está instalado, ou meio que em estado latente. Então, muita atenção. Imprudência, está sempre correndo, dirige loucamente, não quer usar cinto de segurança. Preste atenção. Se envolve em coisas extremamente arriscadas, porque já está pagando para ver o que vai dar. Posturas autodestrutivas, existem várias. Estou aqui pensando, vai acabar que horas aqui? Perto de 9 horas? Acho que eu vou a pé nesse escuro aqui da minha casa. Porque aí eu vou refletindo, e não meço as consequências do risco que eu me exponho. É um pouco dessa alienação, é um pouco do diluir do quem eu sou, dos poderes que eu realmente tenho, do risco que eu realmente preciso correr. Cuidado com falas de despedida, com aquelas fixações com assuntos relacionados com morte, com aquele tom saudoso, do nada tá bom, bom é como era antes, bom é como era na minha outra cidade, bom é como era quando eu era estava na infância, que fala um pouco desse desfocar do conseguir ver algo de bom no presente. Esse tom muito saudoso de quem já está realmente se desprendendo da realidade de agora, para tentar criar uma construção que não é, por não ser justa e equilibrada, é um ponto de vulnerabilidade para que venham outras ideias ou outros fatores de risco. O descuido com a saúde pessoal, e aí não por acaso os homens são, em maior probabilidade, mais vulneráveis às ideações de suicídio, porque culturalmente já cuidam menos desses aspectos de saúde, e o abuso de substâncias, que é outra coisa extremamente banalizada. O abuso do álcool, a contemporização de muitas drogas, não dá nada, é bobinha, não acontece nada de mal, acontece. O abuso de substâncias já saiu do nível de alerta, é só uma ideiazinha do tipo, cogitou, e já está no nível, a minha vida não tem tanto valor. E eu sou capaz de adotar medidas que eu sei que vão me destruir e que eu não me importo que me destruam, que tirem do meu eixo, que tirem da minha consciência. Outros aspectos que a gente tem que levar em consideração é que não só o que é normal do dia a dia é para ser um alerta para a gente, mas com que frequência, com que recorrência aspectos como esse que eu vou falar agora aparecem. E mais do que essa frequência recorrente, o quanto que ela aparece sem que haja um provocador no contexto que se está vivendo. Ou mais, quando a resposta, a reação, ela é desproporcional em termos de intensidade, duração, em relação ao estímulo realmente provocador. O principal ponto de alerta é a inflexibilidade psicológica. Porque se tem uma coisa que convence desse não tem alternativa outra que não seja essa, vem muito dessa inflexibilidade psicológica. Do só serve desse jeito, do não pode de outra forma, do como eu penso que é o certo. Quanto mais rígida
quanto mais amarrada, limitada é essa inflexibilidade, maior vulnerabilidade, maior o risco, não só da ideia em si, mas de que outros fatores venham se somar a essa postura. Desesperança, desamparo, alterações de sono e apetite, alterações cognitivas, transtornos de humor, assim como muitos outros transtornos mentais, a própria solidão. Eita, Fabiana, mas agora você botou todo mundo então nesse barco. Saindo do que é resposta, contexto, lúcido, provocador. Isso sim é um sinal de alerta. Do mais, é vida normal acontecendo, só que acontecendo com coisas que são desagradáveis de lidar. Quando eu falo, por exemplo, de alteração de sono como um sinal de alerta, o sono ele é um grande preditor de saúde mental. Mas não o sono, quantas horas eu durmo, que hora eu vou dormir, as atitudes de higiene de sono que eu tenho ou não tenho. Mas essa capacidade do nosso sistema nervoso saber que tem uma hora de ligar e saber que tem a hora de desligar. Esse é o sinal de que o sono realmente é uma resposta que a nossa autorregulação, que o nosso cuidado, que o nosso equilíbrio está funcionando nele, ou que não tem outros fatores interferindo. Eu até fui dormir tarde, mas eu consegui desligar, eu consegui relaxar, eu consegui diminuir a intensidade da minha atividade para conseguir um sono de qualidade, mas isso depende muito do como eu estou gerenciando. A gente negligencia muito, a gente leva muito esse amiguinho aqui como companhia para piorar a qualidade do nosso sono. Esses inputs, esses estímulos recebidos interferem muito por interferência nossa, por estudo nosso, com um ponto de equilíbrio extremamente necessário. Outro ponto a se falar, a solidão. Me mudei, cheguei em uma outra cidade, foi no fim de semana, eu não tinha ninguém para me olhar na minha cara. Ninguém me convidou para ir para lugar nenhum, eu não tinha companhia para uma conversa. Eu vou chorar o fim de semana inteiro, vou me sentir mal, vou ficar para baixo, me sentindo a última pessoa do mundo. Não tem ninguém ao meu redor. Isso é um risco? Não necessariamente. É uma resposta que eu não estou tendo, minhas necessidades não estão sendo atendidas. A circunstância em si fez com que eu me sentisse absolutamente só. Isso é normal, essa resposta é normal, desagradável, mas normal. Agora, passou 6 meses, passou 1 ano, tem 2 anos, eu continuo todos os fins de semana, não tem ninguém para nem lembrar de trazer um pão, porque eu não fui trabalhar na sexta porque eu estava doente. De lembrar que eu posso estar mal, de lembrar que eu preciso de ajuda, de lembrar que eu estou aqui. Isso tem a ver só com a pessoa ou com o nosso coletivo? Quanto que nós estamos indiferentes à realidade do outro, com zero empatia ao que o outro pode estar pensando, precisando, ou só querendo uma companhia. Então, falar dessas coisas que estão próximas da nossa normalidade, mas que podem ser fatores de alerta, é falar daquilo que a gente ressalta como importante e daquilo que nós, como coletividade, conseguimos nos organizar realmente para ser esse apoio, para ser essas vozes ao redor, vozes de acolhimento, vozes de comunhão, vozes realmente de compreensão e solidariedade, e não cada um por si. Acho, Fabiana, nesse texto que você está colocando, da solidão, mas principalmente da solidão que você coloca agora, é que vem o papel, por exemplo, do CVV, né? E exatamente isso, a pessoa está se sentindo só e ele precisa de algum contato humano. Então, o CVV se apresenta exatamente com essa possibilidade que alguém ouça. Ouça para compreender, ouça para acolher, ouça para saber o que está acontecendo. Mas que a gente possa também se sensibilizar com isso que o CVV faz e ser essa presença cotidiana na vida de todos aqueles que cruzam o nosso dia a dia. E aí os fatores de risco que a gente tem que prestar bastante atenção. O primeiro deles, que vai sempre existir relacionado à ideação suicida ou à própria tentativa, é algum tipo de transtorno psiquiátrico.
A contabilização daquilo que foi estudado está em torno dos 91%, porque é o que foi possível se comprovar, mas a correlação ela é plena. Sempre que existe uma ideação, sempre que existe uma tentativa, existe um transtorno psiquiátrico por trás disso. Desse total, 35% já buscou ou está em tratamento. É um percentual muito baixo. Muito. Porque não vai se sentir desamparado. Então, tem tratamento, tem ajuda, tem recursos. Os recursos estão cada vez mais atualizados para realmente virem ajudar nesse processo. Antigamente, muitas das medicações, as medicações provocavam ideação suicida. Então, tem se melhorado muito como que elas interferem na química, exatamente para que ela venha realmente a ser um fortalecedor, um regulador, para que realmente venha a ser essa contenção biológica, química, que a gente precisa no momento em que o seu funcionamento orgânico está alterado. Então, tem alternativa, tem tratamento, muitos tratamentos gratuitos, acessíveis. Procurar ajuda é regra, não é uma vamos ver depois. Aí estou falando de pessoas não esclarecidas. Quantas pessoas a gente conhece que tem ansiedade no nível de transtorno já? Quantas pessoas a gente conhece no burnout? Porque trabalham loucamente, a única coisa que existe na vida é o trabalho. Quando que essas pessoas vão procurar ajuda? Não tem tempo. Precisa. Outro fator são os eventos da vida, que eles sozinhos não têm força de fazerem sozinhos uma ideação ou mesmo uma tentativa de suicídio. Mas são um fator relevante que a gente precisa levar em conta. O bullying é um deles. O bullying é uma violência invasiva, personalizadora, que interfere muito na autoestima, no bem-estar. O Chile conseguiu muita melhora em termos de prevenção do suicídio, fazendo trabalho nas escolas para melhorar a autoestima dos jovens. Por que nossas escolas não fazem tanto disso? Por que ainda tem tanto bullying? Por que ainda é tão permitido a não inclusão? A competitividade, falando acima muitas vezes desse olhar para a diversidade, acolhimento da diversidade. As doenças crônicas têm um componente muito forte, especialmente aquelas que já têm um decreto de terminalidade. As perdas, vou falar mais na frente sobre isso. Abuso de álcool, de novo, a gente analisa muito o poder que o álcool tem, como essa ferramenta de provocar atitudes destrutivas, de provocar condutas que por si são arriscadas. Eu lembro bem da cena de um jovem que na época disseram que era sobrinho de um piloto de Fórmula 1. Ele, junto com a galera, numa cobertura de um prédio, todos bebendo loucamente, e ele foi dançar em cima de uma mesa, se desequilibrou. Não tinha ninguém sóbrio conseguindo agir normalmente, que conseguisse pelo menos ter o reflexo de segurá-lo. E ele despencou lá da cobertura do prédio. Culpa de quem? Uma presença fortíssima do álcool. As grandes mudanças de padrão de vida. Outra coisa a se considerar, histórico familiar, histórico de saúde, histórico de outras tentativas. O abuso e a violência, a gente tem um olhar ainda muito superficial do que é a rotina diária de alguém que vive violência doente. A gente tem uma visão ainda muito banalizada do que adulto vai ser formado de uma criança que viveu uma realidade de abuso e violência. A gente tem um olhar muito, não quero ver, para não me comprometer tanto. Instabilidades, desestrutura, tudo isso é fator de risco. E assim como os acidentes de avião, quando tem um alinhamento desses fatores, quando tem um somatório de mais fatores, a probabilidade de um evento acontecer cresce. A probabilidade desse evento chegar a termo é muito maior. Então, tem muita coisa que a gente precisa mexer. Muitas dessas coisas interferem no nosso funcionamento. Mas o que a neurociência tem trazido de comprovação ainda mais robusta é que não só
Ah, foi uma baixa de serotonina, foi a dopamina que não estava suficiente, né? A questão dos neurotransmissores, no fluxo de sinapses. Então, o meu cérebro está com uma alteração e aí provoca uma depressão, uma ansiedade. O que eu vou fazer? Só o remédio resolve. Não. O que tem que ser comprovado cada vez mais é que o nosso funcionamento, que acontece por uma estimulação neurológica, assim como qualquer outro, dor física, né, uma queimadura, uma coceira, todos esses estímulos são processados da mesma forma que como que a gente se planeja, como que a gente escolhe prioridades, como que a gente controla os nossos impulsos. Tudo isso faz parte do que a nossa caixolinha mágica tem para nos trazer de desempenho, de potencialidade, de força. Mas da mesma forma que ela pode sofrer alterações biológicas que interferem, que repercutem no nosso comportamento, o nosso comportamento tem o poder de transformar esse nosso funcionamento. A dinâmica do nosso cérebro, ela pode ser melhorada, potencializada, facilitada, ter mais leveza por uma reeducação, por uma melhora de autoestima, por um processo de autoconhecimento. É comprovado. E um dos grandes caras que vem comprovar isso é um carinha chamado Antônio Damasio. Se vocês tiverem curiosidade, dê uma lidinha mais sobre o que ele já trouxe de comprovações a respeito do processo de construção da nossa consciência. Tá? A nossa reflexão diz: você não é seus sentimentos, pensamentos e emoções. Você é aquele que tem a consciência sobre eles. Ah, porque eu agi assim? Porque eu sou ansiosa. Ah, porque você está assim? Porque eu sou depressiva. A gente coloca muito na conta de componentes do nosso funcionamento o nosso ser integral. A gente não é, por exemplo, a gente não é o cabelo que está caindo. A gente não é o grau de miopia que tem. A gente não olha para essas coisas que fazem parte do nosso funcionamento e se define através deles. Eu sei que eu tenho um grau ruim, depois dos 40, então, meu Deus do céu. Eu sei que meu cabelo está caindo, mas tem a ver com minha alimentação. Eu sei que essas coisas estão acontecendo comigo, estão em mim, mas não é quem eu sou. Então, o meu pensamento, o meu sentimento, a minha emoção não define quem eu sou. E o Damasio, ele vem nos falar que os ingredientes básicos da construção dessa nossa consciência são a vigília e as imagens. As imagens dizem respeito não só à imagem visual, mas todos os estímulos aqui, os nossos sensores aqui captam e trazem para informação, de aprendizado, de conteúdo, mas também trazem a respeito daquelas coisas todas que eu falei, de crenças, de gatilhos, do quem a gente é, da identidade que a gente tem, do como que a gente fica confortável. Ou seja, a gente precisa estar consciente na nossa vida, ou então a gente é só um papel na ventania. Essa é a grande questão. O papel na ventania está vulnerável a qualquer tipo de coisa, inclusive as da ideação. Então, eu posso estar vulnerável a uma fala, a uma imagem, a uma cena de um filme, ao querer reproduzir certas coisas. Se eu tiver com a minha vigília baixa, se eu não estiver colocando a minha atenção no que está realmente acontecendo na minha vida. Uma coisa é conviver com os fatores externos. Outra coisa é o quanto eu trago disso para a construção do quem eu sou, para o valor que eu atribuo a mim mesmo. E isso tem que ser construído com lucidez, com consciência. É como ele fala, consciência também está relacionada à orientação. Tanto fala do como eu me percebo, como também como eu percebo a minha posição no tempo, no espaço, dentro da minha realidade. Falar desses alertas é falar muito de desconexão com a realidade. A grande diferença daquilo que é o normal, mas desagradável, daquilo que já está indo para um campo do patológico, e por isso mesmo um fator de risco e vulnerabilidade à ideação de suicídio, às condutas de autoabandono, as posturas de tanto faz e de desistência, tem a ver com o tanto que a gente realmente está agindo com consciência, prestando atenção nessas coisas. Então, a gente precisa sair do piloto automático. Se tem um obsessorzinho que ganha muita conta, aí chega na mediúnica não dá nada.
Por quê? Porque muitas das coisas que acontecem desastrosamente no nosso destino é só porque a gente está funcionando no modo automático. De modo consciente. E não prestando atenção nas coisas. Falar de suicídio, falar de autoextermínio, não é só falar de uma ação concreta contra a minha vida biológica. Muitos de nós, até por aquelas interferências culturais coletivas, estamos abrindo mão do nosso viver existencial. Que significado eu atribuo para a minha vida? Que valor eu dou para os acontecimentos que eu já experienciei? Quanto que realmente eu estou vivendo com essa presença ativa os fatos da minha história? O quanto que eu tenho consciência, por exemplo, do meu impacto, da minha presença na vida de outras pessoas. Essa não é uma fala comum de muitos suicidas. Tipo assim, se eu sumir agora, que diferença vai fazer para os outros? Quem é que vai perceber? Quem é que vai notar? Quem é que vai sentir falta? Por que a pessoa se pergunta isso? Porque ela não está prestando atenção adequadamente. Porque não se tem o hábito de olhar para essas coisas. De cuidar dessas coisas. Sinais, né? Os sinais, eles estão sempre aí. Muitas vezes, igual você falou, né, esse piloto automático, os sinais estão ali, ó. Você passa a desaperceber. E aí, eu falei lá dos algoritmos, que vem trazer muito dessa alienação, dessa coisa do não pense, mas tudo que eu trago aqui, eu encontro lá onde os algoritmos me levam. Vai depender dos filtros que a gente coloca. Então, eu queria trazer algumas sugestões. Uma é uma página chamada Passarinhos no Telhado. Tem muito conteúdo para refletir. Tem muito conteúdo de Ana Giacomo, que infelizmente faleceu esse ano, mas que é uma pessoa que, como ela mesma se definia, veio adocicar a vida dela. E ela diz que eu tenha clara no olhar a certeza da finitude de tudo, o que eu mais amo é que isso, em vez de me entristecer, me ensine a amar melhor. Pontos a gente refletir. Essa autoescuta, eu estou prestando atenção? Eu estou me validando ou não com base no que eu presto atenção em mim mesmo? Eu estou fazendo essas escolhas conscientes com base naquilo que eu realmente percebo com clareza em mim? Eu compreendo que se eu não estou tão forte, se eu não aprendi tantas coisas, se eu ainda dou minhas cabeçadas, eu estou num processo. Eu não sou um fracasso. Eu não estou perdido. É um processo. Aquilo está faltando nesse momento. Não quer dizer que eu não possa desenvolver. Não quer dizer que eu não já tenha e parei de olhar com atenção para isso. Processo. A outra coisa, de novo, a flexibilidade. Muito desse sofrer com essa finitude tem a ver com aquela crençazinha de que eu quero controlar tudo. Finitude é sinal de que um ciclo acabou, de que um momento acabou, de que uma circunstância não está mais ali. Não que acabou tudo, que é o fim do mundo, que nada mais presta. Todos esses desenrolares de olhar para a finitude e achar que é uma tempestade que vai vir a partir dali, tem a ver com controle, tem a ver com a gente não aceitar a transitoriedade, tem a ver com a gente querer ter poderes sobre as coisas, se apegar demais a algo que seja para sempre assim, que isso nunca mais mude, que isso seja desse jeito e jamais aconteça nada daqui vai. Essa questão da variabilidade, que pode trazer riqueza de habilidades de aprendizado, a gente vai lá na inflexibilidade, poda, e abrir mão disso, e fica vulnerável a sofrer e a se desesperar, a se desestruturar por menos coisas, ou por mais coisas, né? Porque qualquer coisinha que mude já é abalo, já é desestrutura, sendo que se a gente tivesse essa postura menos controladora, mais flexível, abalaria menos, sofreria menos. Então, amadurecer não tem que ser sinônimo de enrijecer, exatamente fazer um saldo disso que está se aprendendo. E aí eu queria trazer meu amigo Carl Rogers, que fala que o ser humano, como todos os organismos, tende a crescer e a se atualizar. É claro que todos os fatores sociais, econômicos e familiares podem interromper esse crescimento, mas a tendência fundamental é em direção ao crescimento, ao seu próprio preenchimento ou à satisfação.
Então, pode o mundo estar desabando. A sensação de não ter mais jeito, ela é circunstancial, porque todo mundo tem um combustívelzinho que de vez em quando a reservazinha baixa, mas esse combustível vai voltar a nos levantar, vai fazer com que a gente consiga se reerguer, vai fazer com que a gente consiga aprender e melhorar. É a tendência natural para um humanista como Rogers. Outros teóricos talvez tenham outro olhar, mas para o Rogers é esse. A tendência natural nossa é buscar o crescimento, é buscar o melhoramento. Tem hora que não dá por conta dessas circunstâncias, mas é só refaz o fôlego, repensa, aciona lá a bombazinha de combustível e vão, dentro do ritmo e do tempo que consegue, refazer isso. Rogers também fala que considerar todos os comportamentos como tentativas significativas do organismo para ajustar-se a si mesmo e ao ambiente parece mais proveitoso para a compreensão dos processos de personalidade do que tentar categorizar alguns comportamentos como anormais ou como entidades doentias. Sou ansiosa. Pronto, tem um monstro tenebroso que me persegue, que está ali junto comigo, me assombrando, tirando meu sono, me dando palpitação. A gente já tem a tendência de, quando vem um diagnóstico, usar aquele diagnóstico ou se perder no diagnóstico sem entender a nossa funcionalidade plena. A gente não deixa de ter a nossa função, as nossas funções preservadas, porque uma parte dela tem algum comprometimento com o diagnóstico. A gente não funciona só baseado num diagnóstico. A gente tem outros recursos que a gente precisa lançar mão na hora que o diagnóstico compromete, está impedindo você de usar. Usa outros. A gente tem uma variedade muito maior. E muito disso que às vezes pode estar parecendo que está tudo fora do lugar, na verdade é você se adaptando ao que está acontecendo, é você mexendo no que está acontecendo, e não simplesmente tocando o barco e só segue o rótulo e não faz nada com isso. Nesse contexto, Fabiana, que você está colocando, em que muitas pessoas se encontram, por exemplo, se citou em muito a questão do transtorno de ansiedade, em que ela própria, às vezes, não consegue dimensionar isso, não tem clareza da dimensão, se é grande, se é pequeno, se é média, e ela se perde aí no autodiagnóstico que não vai ajudar. E aí eu queria perguntar para você o seguinte, então, qual que é o papel, você falou de psiquiatria, mas eu queria entender a questão do papel da terapia nesse processo. É exatamente mobilizar os recursos. É exatamente mostrar o que é normal, o que é esperado, o que faz parte do processo. Muito da terapia é fazer a pessoa enxergar um recurso que ela traz. Eu não invento nada, eu só tenho um entendimento técnico. E aí eu posso dar uma alinhavada melhor em alguns aspectos. Mas tudo que eu vou mostrar é o que a pessoa traz. Então, a tarefa da terapia é ensinar a pessoa a enxergar isso que ela tem. Isso é normal, isso é normal, senão você não está louca. Você vai achar que eu estou louca. Aí conta uma história, não tem nada de loucura nisso. E aí vem o, eu sou trouxa, eu sou burra mesmo. Muito dessas coisas do querer achar uma classificação com base exatamente nesses rótulos outros, e não nessa compreensão de você estar fazendo o seu melhor, olha para esse cenário, olha o que está acontecendo, isso que você está fazendo é o máximo. Levantar da cama, conseguir tomar um banho, conseguir fazer sua refeição, tá ótimo, olha para o que está acontecendo. Então, dá um tom de enfraquecimento, de algo fora do normal, de algo errado, faz com que a gente acabe não conseguindo enxergar esses recursos que são essenciais para o nosso fortalecimento e amadurecimento. E aí, outra coisa que a terapia faz, exatamente por essa escuta de compreensão e não julgamento, é trabalhar a aceitação. Não do jeito que eu quero que melhore. Mas, como o Rogers também fala, a hora que eu me aceito como sou, é a hora que eu consigo mudar. Então, é preciso abraçar o que a gente é, enquanto a gente está no caminho, para conseguir realmente se direcionar para aquilo que é o que a gente realmente quer. Tá? Não por acaso, a gente vai linkando essas estimulações. Quando eu fiz a divulgação da palestra de hoje, eu coloquei como um fundo musical uma música de uma banda que fala exatamente assim.
Eu luto diariamente contra as vozes que me dizem que eu estou errado. E eu quero ouvir o que ele fala. E ele fala que eu sou redimido. Redimido é alguém perdoado, é alguém livre. E não sou esse ser insuficiente que essas vozes me dizem. E eu quero ouvir. E eu quero acreditar que existe em mim isso que é o de maior. E não essas coisas que estão pelo mundo. Porque eu queria exatamente trazer essa mensagem. De que vozes a gente escuta. De que conteúdos a gente está envolvido. E quanto que essas vozes vêm falar de inferiorização, de descrédito, de você é o errado, de você estar sempre em dívida, de nada do que você faz presta. E são só boicotes e sabotagens. E aí, outra reflexão no conteúdo de internet. Guilherme Bandeira e seus personagens da razão e emoção. Ele fala muito profundo, deixa a marca, sai o coração preocupado. E o cérebro fala, não, o fracasso é só um hematoma, não uma tatuagem. Eu lembro uma vez um cliente falando um monte de coisa lá, como defeito e tudo, culpando todo mundo pelos problemas dele. Aí eu falei, qual dessas coisas que você está falando hoje aí viraria uma tatuagem? Ele tem tatuagens lindas no braço. Aí eu assim, tipo, que sentido faz? Como assim eu vou tatuar isso no braço? Não precisa tatuar. Mas a gente quer tatuar na alma. Por que razões? Por que tipo de crença? Por que tipo de condicionamento? Por que tipo de gatilho de não merecimento? E aí outro, que é o Estúdio Protótipo, que também fala muito dessas reflexões emocionais. Ele fala, nossas feridas são verdadeiras, mas não são a nossa verdade. Outro trecho dessa música que eu coloquei, ele fala exatamente isso. Traga as suas dores, traga as suas culpas, traga as suas vergonhas. Isso não é o teu nome. Isso não é quem você é. Isso está em você. Alguns vão sair mais rápido, outros nem tanto. Mas isso não é o que define você, o que define seu destino, o que marca você pelo que você é. Então a gente precisa aprender a ter um olhar mais de acolhimento, de enfrentamento ativo, corajoso, para realmente se fortalecer diante das dores. Porque dor bem elaborada vira força. Isso é uma regra inquestionável. Então, a gente precisa aprender a lidar com a dor, a compreender que o sofrimento faz parte, a não se defender da vida. Que se tem uma coisa que priva a gente desse fortalecimento, é depois de um machucado, liga a cerca elétrica, bota o arame farpado, solta os cachorros e fica lá. Nunca mais vão me machucar. Mas você não está vivendo. A sua vida está depois da cerca. As pessoas que estão para te ajudar estão do lado de fora da cerca. Elas estão gritando para estar junto com você. Elas estão pedindo, pelo amor de Deus, me deixe entrar. E você afugenta todas elas e diz, ninguém vem me ajudar. E eu não estou vivendo isso. E não dá abertura, né? Eu vou só passar rapidinho aqui, porque o nosso tempo já está acabando, trazer uma outra inspiração maravilhosa. Fabíola Simões, A Soma de Todos os Afetos. Ela fala que sentimos que somos livres, preferimos culpar as convenções sociais, a reputação que adquirimos, a idade que temos, os contratos que assinamos, os papéis que desempenhamos, ignoramos a possibilidade de conciliar cumprimento de obrigações com descontração, andar na linha com chutar o balde de vez em quando, relacionamento sério com preservação de individualidade, prudência com insanidade, culpa com absolução. Outra coisa que a terapia faz é resgatar um pouquinho de loucura que a pessoa tem. É ligar um pouquinho do que eu tenho com isso. Com o que se importar, né? Outra reflexão. Você não pode escolher o que vai ouvir das pessoas, mas pode escolher o quanto vai se importar. Então, se você chega no momento, seja por que razões for, se sentir perdido, querer ser visto, é muito desse desejo de querer essa credibilidade, de se sentir amado. Mas a gente precisa ter vozes ao nosso redor que tragam mais essa compreensão. Eu vejo você, eu levo você em consideração, eu consigo te ouvir de fato, pelo que você é, e eu vejo valor nisso, para concordar com o que a gente já está conseguindo dizer ao nosso respeito, para que isso tenha esse efeito de força.
Então, se a gente se perdeu em algum momento da caminhada, que a gente possa se perdoar. Se perdoar pelo não que não conseguiu dizer, se perdoar pelo limite que deixou transpor, se perdoar pelas vezes que deu o melhor de si e o outro não valorizou, se perdoar pelas vezes em que acreditou em coisas que falavam do seu desvalor, se perdoar pelas vezes em que você acreditou que era o culpado por atitudes desrespeitosas ou manipuladoras do outro, se perdoar por ser de carne e osso, se perdoar por ter falhas, se perdoar por ainda não ter aprendido o suficiente. A gente precisa ser muito doce, muito mais humanizado nesse nosso processo. E aí eu queria só concluir com uma reflexão que, de tudo que a gente falou, desses riscos que trazem, né, são alertas para ideação suicida, a gente precisa olhar com um pouco mais atenção a alguns eventos normais da vida e que têm uma força muito grande para trazer essa voz forte e real de que não tem como continuar vivendo. E um deles, muito forte, é perder alguém muito significativo. Não tem como você não morrer junto. E aí eu queria trazer um exemplo lindíssimo. Me perdoem se alguém não viu ainda, eu vou dar um spoiler, mas mesmo com spoiler, vai muito a ver. Eu queria muito trazer a reflexão de um filme chamado O Pior Vizinho do Mundo. O que essa história traz? Tudo que a gente falou aqui, só que de uma forma linda, representada. É falar de alguém que viveu uma vida belíssima junto com o seu parceiro. É falar de alguém que construiu uma história de amor real, como muitas pessoas nunca vão encontrar na vida. É falar de uma história extremamente significativa. Só que tudo que ele viveu foi por conta dessa relação. E aí, quando ele a perdeu, sobrou o que da vida dele? Nada. Por apego e por escolha do canalizar toda a vida dele para uma relação. Por mais linda e maravilhosa que tenha sido. Não tem como você estruturar toda a sua vida num aspecto só da sua vida. Você precisa de outros aspectos. Outro exemplo que o filme traz é da inflexibilidade psicológica, que ele abriu mão de uma amizade valiosíssima que ele tinha, simplesmente porque a pessoa não gostava do mesmo tipo de carro que ele. Olha que motivo relevante. Mas a inflexibilidade cognitiva não conseguia integrar o outro como amigo, tendo um carro de uma marca que ele não aprovava. E aí, quando essa família teve problemas, e ele viu que essas pessoas não recorreram a ele, a fala foi exatamente essa. Eles não quiseram atrapalhar você, porque você já estava com problemas demais. Então, nesta de viver os nossos problemas, viver as nossas dificuldades, ou mesmo viver as nossas conquistas, muitas vezes a gente fecha a porta até para amigos muito queridos. A gente deixa de enxergar a própria família. A gente deixa de perceber que o outro também tem limitações e dificuldades, como as que estão consumindo tanto o nosso tempo e atenção. E ele se fechou nisso, e nem percebeu que deixou o amigo de fora. E ele tenta diversas vezes o suicídio. E aí ele não consegue, por quê? Porque a vida literalmente vai bater na porta dele, porque aparece uma outra vizinha que vem lá demandar por ele. E aí o improvável acontece. Naquele momento de dor absoluta, e é uma dor real, e é uma dor gigante, que não tem como você dar conta sozinho. Ele teve com quem contar. Ele teve essa nova amizade que surgiu nesse momento de dor profunda. E foi por isso que ele conseguiu sobreviver às suas inúmeras tentativas. Então, falar de ideação suicida não é só falar do quanto que uma pessoa está fragilizada e não dá conta de algumas coisas, mas é falar do quanto que nós estamos fragilizando essa escuta ativa, essa presença real de apoio, esse conseguir enxergar o outro, ter empatia, ter sensibilidade, ser humano dentro das nossas limitações, mas dentro com tudo aquilo que tem de grandioso, de rico. Então, é sair desse movimento de se sentir inadequado, envergonhado por respeitar a própria autonomia e enxergar luz em ser quem se é, em assumir a responsabilidade, tomar as rédeas da própria vida e saber que isso não é estar sozinho,
mas na hora que o limite chegar, saber ter abertura para recorrer a esse apoio que precisa estar junto e a gente precisa agir para que ele realmente aconteça. Então, quando você toma a decisão de curar suas feridas com essa dose de amor próprio e decide parar de morrer em vida, você vira não mais a ovelha negra, mas essa ovelhinha aí, radiante, brilhosa. Então, quando a gente fala de valorização da vida, que a gente possa olhar tudo aquilo que é possível, e não só essas buscas perfeccionistas, e não só essas buscas muito elaboradas, idealizadas, mas dentro daquilo que é real, todas as novas oportunidades, todas aquelas que a gente acaba desperdiçando. Então, a ideia é morrer jovem, o mais velho possível, que a gente possa viver de fato a nossa vida, marcando a nossa presença, não só sobrevivendo aos nossos problemas, mas sendo essa prova real de que a vida vale a pena, sendo essa prova real de que gentileza, de que bondade não é algo que nos deixa exposto a quem vem fazer mau uso disso, é algo que vale a pena. Espalhar sementes de amor, espalhar sementes de confiança, ser um sorriso, ser uma presença, ser um ouvido, ser uma atenção ao outro e a si mesmo sempre. Que a gente possa fazer uma transformação não só no sentido de conhecimento, mas dessa compreensão e dessa sensibilidade, de não abrir mão da nossa vida, de não desperdiçar a nossa vida por escolhas ainda tão imaturas. E a gente possa não só amadurecer, mas ter certeza absoluta de que a nossa mão está segura nas mãos de Deus, de que Ele não nos abandona, de que Ele não nos rejeita, de que Ele sabe do que a gente precisa e por isso mesmo nos atende em tudo aquilo que nós precisamos. Que a gente não possa não viver à margem de nós mesmos, que a gente possa viver com toda a coragem, com toda a plenitude de quem é o Filho de Deus, merecedor de um amor e de uma proteção incondicionais. Que a gente possa realmente acreditar nisso e viver isso todos os dias, independente das circunstâncias. E que a gente possa contaminar mais pessoas em relação a esse acreditar, em relação a se viver de fato, e não só que passar pela terra, fugir do obsessor e pagar conta, pagar boletos. Tá? A gente não é só um devedor, pecador. Nós somos redimidos. Podemos acreditar nisso. Somos livres para fazer melhores escolhas. Estamos alerta para que essas escolhas sejam melhores para todos, não só para cada um individualmente. Para que a gente possa realmente sair daqui hoje com um coração pleno, valorizando a nossa vida, valorizando o que a gente é, e mais livres, com a confiança de que a gente pode ser a gente mesmo. Realmente. Fabiana, o Instituto Vida te agradece pela sua bondade, pela generosidade de estar conosco nesta noite, nos trazer essa palestra com tanto conteúdo reflexivo, de uma forma tão didática. Muito obrigada, que Jesus te abençoe e te ilumine. Nós queremos agradecer aos internautas que nos acompanharam nesta noite e também aqueles que posteriormente irão assistir a esta palestra. Desejando a todos vocês um excelente domingo, uma semana abençoada na presença de Jesus. Fiquem com Deus e até o próximo sábado.